Vamos tomar a nossa Bíblia Sagrada, já para que nós possamos adentrar ao ministério da palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e no versículo de número 1, para a glória de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, e no capítulo de número 8, e no versículo de número 1, para a glória de Deus aqui neste lugar. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, e no versículo de número 1, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar acerca do homem leproso que recebeu a cura de Cristo Jesus e da disposição de Deus para nos abençoar aqui neste lugar. A disposição do amor de Deus para nos curar aqui nesta noite. É esse o tema da nossa mensagem, a disposição do amor de Deus para nos curar. Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus, que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, meus irmãos? Só até aí está bom diante da presença de Deus. Pode tomar o seu assento aí nesta noite. Pode colocar a Bíblia sobre o seu banco e dê uma salva de palmas para o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória neste lugar. Amém, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, no capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos diz que Jesus desceu do monte, aonde ele havia acabado de ministrar um grande sermão, conhecido ali nos 3 capítulos anteriores, como sendo um dos mais importantes sermões que Cristo Jesus ministrou à grande multidão que lhe seguia. Era este o Sermão do Monte, o primeiro sermão aonde Cristo Jesus traz uma explanação grandiosa acerca do reino de Deus, uma explanação que traz com ela ali a autoridade das palavras que saíam da boca de Cristo Jesus. E diz a palavra do Senhor que a grande multidão se impressionava, pois Cristo Jesus ensinava de uma forma diferente. Cristo Jesus ensinava como alguém que tem autoridade sobre esta terra. O ensinamento de Jesus não é um ensinamento qualquer. A palavra de Cristo Jesus não é uma palavra qualquer lançada ao vento, mas diz a palavra de Deus que ela traz consigo autoridade, ela traz consigo poder, ela traz consigo unção, que traz com ela mudanças sobre as nossas vidas aqui nesta noite. É esse o poder da palavra de Cristo. Por isso o ensinamento de Jesus era diferente do ensinamento dos fariseus. O ensinamento de Cristo Jesus era diferente dos ensinos religiosos do seu tempo, que eram ensinos vazios, que eram ensinos lançados ao vento. Mas a palavra de Cristo impactou aquela grande multidão que lhe ouvia. A palavra do Evangelho é para nos
impactar aqui nesta noite, é para vir sobre o meu e sobre o seu coração e trazer com ela a mudança da qual nós necessitamos aqui neste lugar. Por isso, a partir do capítulo de número 8, a palavra vai nos registrar agora a realização de diversos milagres executados por Cristo, justamente para testificar o poder da sua pregação, para testificar o poder da palavra e do sermão profético que foi lançado em cima do monte. Por isso Mateus registra dizendo: e descendo então Jesus do monte, uma grande multidão o seguia, e veio então um homem leproso, veio um homem enfermo, e diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo o curou aqui sobre esta terra. O capítulo de número 8 e o capítulo de número 9 registram diversos milagres, diversas operações, onde Cristo realizou pela força do seu poder, para testificar do poder e da autoridade da sua ministração aqui sobre essa terra. Pois em Israel haviam grandes oradores, haviam ali nas sinagogas grandes homens dos fariseus, que pregavam também uma grande porção da palavra, das escrituras, mas eram homens vazios da autoridade do Espírito Santo sobre as suas vidas e sobre os seus corações. Pois diz a palavra de Deus que houve um grande período de silêncio sobre Israel e sobre Jerusalém, onde diz a palavra do Senhor que Deus não levantou mais profetas, Deus não realizou mais milagres. 400 anos de silêncio, de pessoas vazias de Deus, sem a unção e sem a autoridade do Espírito Santo. Mas então desceu e se manifestou Jesus Cristo para fazer a diferença, apregoando com autoridade e realizando milagres para a glória de Deus aqui sobre essa terra. E esta palavra vem para testificar do seu poder, para testificar que Jesus Cristo pregava, mas realizava também milagres aqui sobre esta terra. Jesus cura e purifica o leproso. Logo após, Jesus também cura aquele servo do centurião de Cafarnaum. Logo após também Jesus desce à casa de Pedro e cura também a sua sogra. Posteriormente, Jesus Cristo vai dentro do barco dos seus discípulos, que era açoitado por uma grande tempestade, e ele acalma os ventos e acalma também o mar, e diz a palavra do Senhor que posteriormente também liberta 2 endemoniados que estavam em Gadara diante da presença de Deus. Tudo isso era para testificar acerca da sua pregação, não somente a autoridade de voz, mas a autoridade também de ações diante da presença de Deus, pois Jesus era poderoso em palavras e em obras para testificar que Deus era com ele aqui sobre essa terra. E é por isso que estamos aqui neste lugar. É por isso que estamos aqui nesta noite, nesta poderosa campanha de cura, porque acreditamos e cremos no poder das palavras de Cristo, palavras com autoridade, mas também com realização por meio de suas obras sobre nós aqui nesta noite. Esta palavra testifica, meus irmãos, aos nossos corações, que a palavra de Cristo é seguida pelo poder de suas obras sobre nós. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer nos mostrar aqui nesta noite? Que o Evangelho de Jesus Cristo vem carregado de poder sobre nós aqui neste lugar. E é isso que nós precisamos entender.
E é esta porção das Escrituras que precisamos absolver para que então possamos receber aquilo que nós ansiamos de Deus. Esta palavra é poderosa, esse evangelho é santo, vem com autoridade e vem também com obras para testificar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas aqui nessa noite. O Evangelho traz consigo o poder e a vontade de Deus sobre nós. É por isso que a palavra nos diz que quando o leproso se dirige a Cristo, ele lhe pergunta dizendo, e ele lhe afirma dizendo assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo aqui nesta noite. O leproso vai até Cristo, sabendo que ele tem poder. E ele diz: o Senhor quiser, podes tornar-me limpo, pois o Senhor tem poder e autoridade sobre as suas mãos. Sua pregação é diferente, sua palavra é diferente. Aquilo que o Senhor carrega consigo é a diferença de Deus sobre os nossos corações. Nós devemos saber, meus irmãos, na presença de quem nós estamos aqui nesta noite, na presença de um Cristo, na presença de um Senhor e Salvador, que o seu nome é Jesus, aquele que tem poder para nos curar, para nos libertar e para intervir em nossa história aqui nesta noite. Sabemos que Ele tem poder, então vamos até Ele com esta atitude de fé deste leproso, que vendo Jesus descendo do monte, se aproximou dizendo: se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo aqui sobre esta terra. E o Senhor então agora manifesta a sua vontade, e a vontade de Cristo é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Jesus, ela reflete a vontade e o amor de Deus sobre os nossos corações. E Jesus o responde prontamente dizendo: eu quero que você seja limpo. Jesus quer, meus irmãos, que nós sejamos curados aqui nesta noite. Jesus quer que você seja liberto deste mal, liberto desta obra de enfermidade, porque muitas vezes a dúvida vem aos nossos corações: será que o Senhor quer? Será que Ele quer realizar? Será que Ele quer fazer? E Jesus nos responde direcionando esta palavra que foi levada a este leproso, dizendo: eu quero, seja limpo diante da minha presença. Pois Jesus lhe estendeu as suas mãos. Jesus estendeu as suas mãos sobre um homem leproso, sobre um homem pecador, um homem que não podia viver dentro da sociedade, pois a lepra era contagiosa. Aquele que encostava em um leproso carregava sobre si também a mesma lepra, a mesma enfermidade, e o leproso então era separado, era deixado de lado da vida da comunidade, da operação e do meio do culto, era retirado e não podia participar, pois sua doença era contagiosa. Mas quando Jesus lhe viu, Jesus não deixou ele à margem, Jesus não falou de longe, mas Jesus desceu perto daquele homem, lhe estendeu a mão e lhe tocou e disse: eu quero que você seja limpo aqui sobre esta terra. E diz a palavra do Senhor que imediatamente aquele homem foi curado para a glória de Deus aqui nessa noite. Não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há nada que nos separe do poder e da vontade de Deus aqui nesta noite. O leproso deveria ficar separado. O leproso deveria ficar distante do culto religioso de Israel. Ele não poderia descer à tenda. Ele não poderia descer à sinagoga. Ele estava à parte. Pois a lepra era um sinal do pecado sobre a sua vida e sobre o seu coração. A lepra ainda é uma simbologia do pecado, que nos afasta e nos deixa à margem de Deus.
O pecado nos retira da presença e nos coloca distanciados para vivermos em uma comunidade de leprosos. Como o mundo se encontra, são pecadores que estão, meus irmãos, necessitando da ação de Jesus sobre a sua vida e sobre os seus corações. Pois vivem à margem de Deus, como se Deus não existisse, mas Deus está aqui, nesta noite, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que desceu aqui neste lugar, para vir sobre a minha e sobre a sua vida, homens pecadores e leprosos, que necessitam da cura, que necessitam da libertação, que necessitam do milagre, sobre o lar, sobre a casa, e sobre a família. E Jesus Cristo venha, porque Ele quer nos curar aqui nesta noite. Jesus estende a sua mão sobre a minha e sobre a sua vida, e aquilo que nos separava de Deus hoje é despedaçado pela glória e pelo poder de Jesus Cristo. E agora nós temos um livre acesso pelo novo e vivo caminho, que é o nome de Cristo Jesus, sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Fomos restabelecidos pela ação de Cristo sobre nós. Aquele leproso foi restabelecido pela glória de Cristo sobre as suas vidas, sobre a sua vida e sobre o seu coração. Quando ele recebeu o toque, foi curado, pois esta é a vontade de Deus sobre a minha vida. Por isso, não se pergunte: será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer me curar? Será que Deus quer mudar a minha vida? E eu lhe respondo: quer, porque hoje Ele estende as suas mãos sobre ti aqui nesta noite. Jesus, meus irmãos, manifesta a vontade de Deus sobre os nossos corações. Quando Ele diz quero, Ele está dizendo a vontade de Deus é de nos curar aqui nesta noite. Quando Ele diz quero, Ele está dizendo a vontade de Deus é nos libertar aqui neste lugar. A vontade de Deus é nos restaurar aqui nesta noite. A vontade de Deus é nos trazer de volta para o convívio e para a sua presença aqui nesta noite, pois Ele nos livra e nos limpa dos nossos pecados, das nossas transgressões, desta enfermidade que tem atrapalhado você de viver uma vida abundante diante da presença de Deus, deste pecado que tem lhe impedido de você receber mais de Deus sobre a sua vida. Jesus Cristo hoje lança ele por terra e as mãos de Deus estão estendidas ao seu favor aqui nesta noite. É por meio de Cristo, meus irmãos, que nós somos abençoados. É por meio de Cristo que a vontade de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Quando você se pergunta qual é, Senhor Deus, a sua vontade sobre a minha vida, Deus então me revela por meio de Cristo Jesus, lhe mostrando sobre Ele a sua vontade e a sua obra, pois diz a palavra do Senhor que uma grande multidão afluía até a presença de Cristo Jesus para ser curada, e diz a palavra que Deus curava a todos por meio de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus sobre o seu coração: lhe curar, lhe restaurar, lhe restabelecer força, para que agora você tenha uma intimidade espiritual em Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. Não é por você, mas é por meio daquele que Ele escolheu para revelar sobre a sua vida, a sua vontade aqui nesta noite. Jesus demonstrou o seu poder sobre as enfermidades. Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte. Jesus demonstrou o seu poder sobre os demônios, sobre os principados e sobre as potestades. Jesus demonstrou o seu poder sobre a natureza, pois diz a palavra do Senhor que Ele ordenou ao mar e ao vento: acalmem-se, cale-se, e diz a palavra do Senhor que houve uma grande bonança sobre essa terra.
Observe na mão de quem está o poder que pode te abençoar aqui nesta noite. Os gadarenos estavam com um problema, aonde ali 2 endemoniados perturbavam a paz daquele lugar, mas quando Jesus Cristo chegou, se prostraram diante dele e disseram: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, aqui sobre esta terra? Vieste nos perturbar antes do tempo. Jesus tem esta autoridade sobre este poder demoníaco que perturba a sua casa, que perturba a sua família. Jesus tem poder sobre esse espírito de enfermidade que assola o seu familiar, que assola aí a sua casa, a sua parentela. Jesus tem poder para do céu conceder libertação aqui nesta noite. E é isso que tem que vir à nossa consciência, quando esta palavra penetrar a nossa mente, penetrar a nosso coração, penetrar a divisão da alma, meus irmãos, e do espírito, e fazer o resultado para qual ela foi enviada. Aí nós vamos entender que nós temos um Deus que é poderoso para fazer sobre nós aqui nesta noite. E é isso que a igreja precisa. É isso que o mundo necessita, de um Salvador, daquele que desça lá dos céus e venha demonstrar sobre nós o seu poder. Deus já enviou a autoridade do Evangelho, desta palavra que é ministrada ao seu coração. E Deus agora quer revelar o poder das suas mãos estendidas sobre nós aqui nesta noite. Pois o que o povo necessita é de um milagre. O que este leproso necessitava sobre a sua vida e sobre o seu coração era de um milagre sobre a sua necessidade diante da presença de Deus, diante da sua enfermidade. Pois, meus irmãos, você sabe o que é um milagre? Um milagre é aquilo, meus irmãos, aonde há uma interferência na natureza por um poder sobrenatural, para que aquilo que era natural possa ser mudado pelo poder e pela glória de Deus. É isso o milagre que nós necessitamos. Há um ciclo natural das coisas. Há um ciclo natural do pecado, há um ciclo natural que traz sobre nós enfermidades, é o resultado do pecado sobre as nossas vidas, carrega consigo aquilo que ele foi plantado, nós colhemos aquilo que nós plantamos o pecado e colheremos a morte, mas diz a palavra do Senhor que nós necessitamos de um milagre espiritual sobre as nossas vidas. Jesus é a intervenção divina sobre aquilo que nós necessitamos diante da sua presença. Esta é a interferência no ciclo natural das coisas, no salário do pecado, que é a morte, no salário do pecado, que é a enfermidade. Jesus é a interferência sobrenatural que Deus enviou para nos trazer cura aqui nesta noite. Pois no caso do leproso, a ordem natural era que ele fosse um homem impuro, que fosse um homem excluído da sociedade, e que sobre ele viesse a morte, por meio da sua enfermidade, que ia definhando a sua pele, que ia definhando o seu corpo, que ia definhando o seu interior, fazendo aquele homem apodrecer dia após dia e noite após noite. Até que um dia do alto, do monte, desceu a intervenção divina e celestial. Jesus descia daquele monte para lhe estender a mão, e aquilo que era naturalmente contagioso não contagiou a Cristo Jesus, pois Jesus é um instrumento de Deus para realizar milagre aqui sobre esta terra. É a obra de Deus sobre os nossos corações. O natural não afeta a Cristo Jesus. O natural não afeta o nosso Deus. O natural não pode corromper aquilo que é incorruptível diante da presença de Deus.
E é isso que tem que vir sobre o nosso coração. Precisamos de uma intervenção. A doença era para a morte, a doença era para definhar, a doença era para apodrecer. Você acha que tem um resultado sobre a sua vida e se acha merecedor desta enfermidade que está sobre ti, mas eu te digo, Jesus quer te libertar e te curar aqui nesta noite. Por isso ele é a intervenção na sua história. Por isso ele é a intervenção sobre a sua vida. Minha vida andava por um caminho desregrado e longe da presença de Deus, até que um dia a intervenção divina desceu, e então minha vida foi transformada pelo poder e para a glória de Deus aqui sobre essa terra. Paulo ia por um caminho, até que do alto desceu um milagre, a luz brilhou, Paulo caiu do cavalo, e Cristo Jesus interviu na sua vida e na sua história, e aquele que era perseguidor, se transformou em adorador, e no maior evangelista que a terra já viu, diante da presença de Deus. Este é o poder da intervenção divina. Ele muda a circunstância, ele muda a natureza, ele muda a história, pois Jesus tem poder sobre nós aqui nesta noite. No caso do leproso era a sua limpeza. E no seu caso, qual é a sua necessidade? E no seu caso, o que que tu precisas de Deus aqui nesta noite? O que nós necessitamos dessa intervenção? O que nós necessitamos desse poder que vai mudar a ordem natural das coisas? Não tem como, Senhor, eu sou viciado. Não tem como, Senhor, eu sou um desgraçado. Não tem como, Senhor, eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu te digo, Jesus desce para intervir no natural e mudar as nossas vidas. Pois Jesus é um milagre que nós necessitamos aqui neste lugar. Jesus é um interventor. Jesus é que desce do céu e diz, é hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa história. É hora de parar o que você está fazendo pelo natural da sua natureza pecaminosa. E é hora de viver o sobrenatural, pois eu tenho coisas maiores para a sua vida. Eu tenho desejos maiores, os meus sonhos, os meus pensamentos e a minha vontade é maior sobre a sua vida e sobre o seu coração do que aquilo que você tem reservado para ti aqui nesta noite. É isso que o Senhor nos fala por meio da sua palavra. Onde está aí, meus irmãos, a nossa natureza diante de um poder tão grande que é de um Deus que envia o seu Filho amado na manifestação do seu amor para morrer pelos nossos pecados e nos trazer salvação aqui nesta noite. Esta é a obra de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vem com cura, Jesus vem com libertação, mas o maior de toda e a grandiosa bênção que podemos receber está embutida na sua salvação, que é a manifestação do seu amor sobre as nossas vidas. Aqui nesta noite, Jesus é o interventor divino que vem em nosso favor aqui neste lugar. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna aqui nesta noite. Esta é a maior intervenção divina sobre a nossa vida, sobre o nosso caso, sobre a nossa situação, sobre o nosso estado. Nós devemos entender que Jesus é a disposição do amor de Deus para nos curar aqui nesta noite. Pois sobre aquele leproso estava a sua enfermidade, mas por meio de Cristo Jesus foi demonstrado que Deus tem vontade de nos curar aqui neste lugar. E se Deus em Cristo foi poderoso para curar a situação de uma das piores enfermidades do seu tempo,
Porque Jesus Cristo não pode entrar na sua causa aqui neste lugar. Porque Deus não pode trabalhar na sua família. Porque Deus não pode trabalhar na sua casa. Porque Deus não pode trabalhar no seu trabalho. Porque Deus não pode trabalhar sobre a política. Porque Deus não pode trabalhar naquilo que se faz necessário sobre as nossas vidas. Se nós precisamos de um interventor, clamaremos a Cristo Jesus, e do alto Ele estenderá a sua mão para nos tocar aqui nesta noite diante da sua presença. Aquele que vai a Cristo, ainda que esteja marginalizado, ainda que esteja excluído de um círculo social, ainda que esteja excluído pelos homens, aquele que vai a Cristo não volta sem resposta. Pois o leproso foi, não poderia ter ido, pois havia uma grande multidão e ele não pode se misturar. Mas quem se importa com o povo se o meu alvo é Cristo? Por isso Paulo disse, por isso prossigo para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo Jesus aqui sobre essa terra. Roma quer me deter, os perseguidores da igreja querem me matar, mas quem se importa com o homem, quando o meu alvo é Cristo? E esse deve ser o teu alvo aqui nesta noite, como esse leproso. Não me importa se o povo está lá, o meu alvo não é o povo, o meu alvo é Cristo, e para Ele andarei e serei abençoado. Cristo quer nos abençoar, Cristo quer nos derramar poder. Por isso vai, chega na presença dEle, adora Ele, exalta Ele, e a mão se estende, e o milagre desce sobre a tua vida aqui nessa noite. É isso que Jesus realiza sobre nós. Aí que está a chave, aí que está a virada de mesa, aí que está aquela virada, porque parece que estamos perdendo, de goleada para o pecado. Minha casa está destruída, meu corpo já não é mais o mesmo, meus ossos doem, minha mente está atribulada, eu não sei o que fazer ou para onde eu vou, mas Cristo está aí, pronto para lhe estender a sua mão e virar o jogo em seu favor. Jesus é aquele que tem o poder de nos mudar a nossa história aqui nessa noite. E é então que devemos colocar e depositar a nossa fé. Deposite em Cristo, desça na presença dEle e o adore. Pois a disposição de Deus pelo amor de Cristo é te abençoar grandiosamente aqui nesta noite. Palmas de vitória para o nosso Deus aqui neste lugar. Amém, meus irmãos, amém.